tá? E hoje a gente está com o professor Eduardo Guimarães, que é professor do Departamento de História da UFPB também, é pesquisador na área, né, discutindo essas temáticas de gênero e sexualidade, é coordenador geral do MOL, que é o Movimento Espírito Lilás, uma ONG referência nacional nas discussões e na mobilização e no ativismo, né, do movimento LGBT. Né? Para além disso, o professor Eduardo também é membro do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, também da UFPB, do CCHLA. Então, o professor Eduardo tem um acúmulo aí de experiência vivido, né? E o acúmulo de discussões teóricas que a gente vai poder hoje usufruir muito, né? Então, eu já passo para Eduardo, agradecendo muito ele por ter aceito o nosso convite. Hoje o nosso tema é Cultura e Teoria Queer, desfazendo o gênero, em termos de questionamento mesmo, é para a gente ir construindo e acumulando essa discussão. Eduardo, é com você agora. Bem, ótimo. Obrigado, gente, obrigado pelo convite. É sempre bom estar discutindo essas questões e acho que é uma das tarefas fundamentais hoje, é linkar, né, no tempo presente, o que a gente tem agido na sociedade com aquilo que a gente tem pensado e organizado como pesquisa fundamentada dentro da academia. E isso é fundamental, especialmente no momento de ataque ao pensamento de fundamentação racional, né, e baseado em moralismos e racionalismos. Pois bem, sobre a temática que eu tinha proposto, há uma discussão que eu digo que está complicada, porque ela está cheia de mal-entendidos, né? Especialmente no Brasil, e eu gosto muito, por exemplo, dos encontros do Desfazendo Gênero, mas o que é que está vindo por trás? É que por trás começou a circular a boca pequena nos meios acadêmicos e no movimento social de que gênero não é algo mais com que se trabalhar, né? Então, desfazer gênero é não tratar mais de gênero. E não é exatamente isso. O debate não é exatamente esse. Esse desfazendo gênero que aparece nas chamadas, na verdade, é um reconhecimento da importância central que o conceito de gênero tomou em nossas sociedades, em nossas pautas, né? E não é de graça que estamos sendo atacados. Eu diria que emblemático foi a perseguição que a Judith Butler sofreu há 2, 3 anos atrás, quando esteve no Brasil, e foi achincalhada, né? E foi perseguida por grupos de ultradireita enquanto estava aqui no Brasil, de maneira muito agressiva e tudo. Então, o que é fundamental para a gente discutir? Eu estou entre aqueles que acham que o feminismo negro tem uma grande contribuição, que é o da interseccionalidade. E na interseccionalidade proposta, gênero é uma das questões centrais, junto com classe e junto com raça, né? É preciso que, para a gente entender a sociedade, é preciso situar nessas três categorias centrais e articulá-las, e não trabalhá-las paralelas ou hierarquizadas, ou, de uma maneira acadêmica, seccionada, né? Nesse sentido, o que é que a gente pode trazer? Eu tinha solicitado, né, a Áurea, que tem uma imagenzinha que eu gostaria de começar por ela antes de entrar propriamente na Butler, tá certo? Que é uma imagem, se ela pudesse, ela conseguir colocar para a gente o biscoito sexual que eu tinha, né, que eu consegui enviar. Eu acho que é interessante porque no biscoito sexual está visualmente, é um material didático muito interessante, inclusive para usar, eu já usei com escola e tudo, e é bastante interessante para a gente abrir esse espaço, tá certo? O biscoito é verdade, ele já é clássico e é importante que seja, porque ele é um dos instrumentos mais claros para a gente trazer uma discussão que é necessária e precisa ser esclarecida, porque se é um momento em que a gente está hoje vivendo, é uma confusão imensa, né, de posições de senso comum, né,
combatendo questões que estão fundamentadas em conhecimento racional e não em opinião. E o biscoito sexual eu acho que é bastante interessante, especialmente nessa versão, porque ele tem várias versões, inclusive, mas nessa versão que eu estou aí apresentando, espero que estejam todos vendo. Tá? Vamos lá. Por que a gente começa com o debate do biscoito do gênero? É por isso que eu nem gosto de biscoito sexual. Eu gosto, primeiro, dessa versão, porque ela vai para algumas precisões melhores em termos conceituais e políticas, porque também, nesse momento de esclarecimento ou de levar um conhecimento fundamentado para a sociedade é importante. Isso não é um biscoito exatamente sexual, isso é um biscoito do gênero. Aliás, a relação entre gênero e sexo é exatamente o nó, boa parte do nó do problema. É essa confusão entre o que é que seria uma coisa e outra, e muito uma separação entre gênero e sexo feita de uma maneira que eu diria equivocada. Tá? Vamos lá. Primeiro, é um biscoito de gênero, já vou adiantando. Eu estou... e depois de ler Butler, quem leu com cuidado e atenção vai perceber. Né? Na verdade, o gênero é que é o central nesse debate. O sexo ou o que a gente vai chamar de sexo, na verdade, uma construção generificada. Né? Isso é um debate que ela vai nos propor muito claramente e que eu acho fundamental. Pois bem, no biscoito de gênero, a pergunta básica, né, e a divisão que ele propõe é que eu tenho, pelo menos, né, o que a gente entendeu como sexo até agora, né, ele na verdade, trata de 4 dimensões muito diferentes, articuladas, mas não derivadas umas das outras. Né? Uma coisa é a identidade, né, de gênero. Outra coisa é a expressão de gênero. Outra coisa é o dito sexo biológico. Eu nem gosto. Vou subdividi-lo, inclusive, porque conceitualmente ele é subdividido. Eu tenho pelo menos 2 dimensões aqui do que você vai chamar de sexo biológico. Uma é a configuração fisiológica, que é essa aparente, que é a que inclusive a determinante social para a definição de sexo, né? Que é a discussão macho e fêmea, se o que é que você tem entre as pernas, né? Se você tem, né, uma vagina, ou se você tem um pênis, ou se você tem os dois, porque isso também vai ser um debate para a gente aparecer lá. Por trás disso, tem uma outra coisa. Como é que você chega nessa configuração? Essa configuração, teoricamente, é resultado de uma outra dimensão que, como a gente vai ver, também não tem uma relação, mas não é tão direta quanto, aparentemente, o discurso social tradicional tem trazido, que é a dimensão cromossômica genética. O sexo genético não corresponde ipsilíteres ao sexo fisiológico. Então, na dimensão do biológico, inclusive, o que é que a gente entende por que é biologia, né? Inclusive porque há uma discussão aqui sobre o quanto o sexo tem uma determinação natural, né? No meio dessa designação de sexo biológico, se esconde uma pretensão naturalista de base de determinação do sexo que precisa ser desconstruída, porque ela não corresponde ao que a gente conhece hoje, nem em termos genéticos, nem em termos fisiológicos. Isso é uma questão fundamental para a gente chegar lá. A outra é que, nas discussões, muito do debate sobre orientação sexual, e aí não é expressão de gênero, não é identidade de gênero, mas é uma outra dimensão que também está associada e que eu gosto como esse biscoito de gênero nos apresenta, é que a atração sexual e a atração afetiva, né, são dimensões do que a gente pode chamar de orientação sexual. Tá? Então, esse é um debate fundamental, tá, para a gente ter. Então, primeira coisa que a gente vai entender é que
o modo com que as tradições têm tratado a questão da sexualidade e do gênero são extremamente redutoras. É a primeira coisa que a gente começa a perceber quando olha para o biscoito de gênero, né? Porque tenta reduzir tudo a uma determinação única e tenta compreender e orientar nossas práticas e fundamentar valores morais em cima de uma compreensão que é, antes de tudo, redutora, né? Esse é o debate fundamental que o biscoito nos propõe e que a gente precisa encarar. Então, eu vou começar aqui através exatamente desse nó inicial que é preciso ser desconstruído, que é o da desnaturalização desse tal sexo biológico, né? É com ele que a gente vai começar a colocar. Primeiro, para a gente chegar à desnaturalização, eu vou chegar vou logo me posicionar em relação a uma informação básica e fundamental. O Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas, há alguns anos atrás, em 73, incluiu definitivamente, tá certo, como parte indissociável dos direitos humanos, o direito, e é a última inclusão no rol dos direitos humanos, que é o direito à igualdade de gênero e à diversidade sexual como fundamental da pessoa humana. Portanto, é muito interessante a gente prestar atenção nessa formulação. Gênero e sexualidade, ainda que tenham dimensões distintas, estão profundamente ligados, tá? E na própria formulação de direitos humanos, é claro que é impossível defender igualdade de gênero sem respeito à diversidade sexual, e não há como respeitar a diversidade sexual sem defender igualdade de gênero. E isso é um debate importantíssimo. E por que isso foi incluído? Exatamente por causa dessa discussão de desnaturalização que a gente quer entrar. Porque quando o avanço do conhecimento que nossa sociedade chegou em relação ao conhecimento fundamentado sobre gênero e sexualidade, não nos permite mais, né, fundamentar nenhum valor racionalmente que não seja, né, desconstruindo a naturalidade do gênero e do sexo. Então, vamos tentar entender isso. O tal sexo biológico, então, a gente já percebeu que ele não é único. Eu tenho uma dimensão que é genética, como eu tinha falado, e uma dimensão que é sua expressão fisiológica. Pois bem, vamos ver como é que elas se relacionam. Primeira coisa, já acumulamos demais sobre isso, né? Primeira razão que a gente vai entender logo. Geneticamente falando, você não só tem... Não somos binários, de modo algum. Nós não só temos duas formulações possíveis genéticas. Na verdade, há mais de 20 combinações genéticas, mas eu não vou nem entrar nessa quantidade. Algumas podem ser consideradas inclusive, distúrbios genéticos. Mas, dentre das chamadas normais, entre aspas, nós temos, pelo menos, 5 configurações, entre X e Y. Então, nós temos algo que a gente precisa... Desculpa aqui. Desculpa aqui. Pronto. Vou tentar ver se... Pronto. Vou tentar ver se a gente consegue entender isso melhor. Nós temos X e Y como, né, formulações genéticas de base cromossômica para a definição do que seria o sexo genético. Primeira coisa, nós vamos ver que todos nós temos X. Então, uma das primeiras coisas que a consciência genética vai nos trazer é que, se o X está associado à fêmea, né, e ao feminino, à mulher, isso é o debate que é, na verdade, cultural,
né? Por definição, a base da espécie seria o feminino, porque ela está presente em todos. Não existe formulação de organização sexual de nenhum membro da espécie que não possua X. Né? Então, só que o fato, se eu só tiver X, eu nasço, teoricamente, fêmea. Tá certo? Mas aqui tem um pequeno problema também. Não exatamente. Porque não é só um X, eu tenho que ter XX, são duas, né, formulações. Eu posso ter 3X e eu posso ter 4X. Se eu for com essa formulação e essa compreensão, significa que alguém que tenha, né, 3X é mais mulher do que quem tem 2X. Ter 4X significa ser uma super mulher, 3, 4 vezes mais mulher do que quem tem 2X. Então, esse é um debate já começa complicado, porque, né, na base genética da espécie, as formulações e as configurações do que seriam as fêmeas dão configurações genéticas diferentes. Né? Isso não significa e não tem nenhuma relação. Quer dizer, se eu tenho 3 ou 4 ou 5, 3 ou 4 ou 2x, não me faz nem mais nem menos mulher, tá certo? Na minha configuração biológica, fisiológica, propriamente. Vou ter útero, blá, 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 isso não altera, não há uma relação direta. Portanto, né, essa configuração, nós vamos deixá-la tal. O problema maior é quando eu incorporo a tal da diferença. Qual era a diferença? Não só nasce fêmea, porque nós temos outro cromossomo, que é o Y, e quando ele se coloca, ele vai e traz, então, o macho. É por isso que nós temos macho e fêmea naturalmente. Sinto dizer, mas não é bem assim, certo? Quando o Y aparece, eu posso ter machos, mas eu posso ter intersexuais também. E aí a gente vai chegar lá. Mas vamos ficar só no Y e com os machos. Quando o Y traz os ditos machos, a configuração peniana como, né, o resultado fisiológico e tal dessa configuração genética. Pois bem, aqui nós também temos aquela pluralidade. E, curiosamente, o Y não se multiplica. Ele só se multiplica em situações que vão ser consideradas anomalias genéticas. Tá? Então, eu tenho homens XY, eu tenho homens XXY, e eu tenho homens até com 3X e um Y. Significa que esse cara que tem 3X, ele é 2/3, 3/3 mulher e só 1/4 homem, né? Aquele que tem X e Y é metade mulher, metade homem, tá? Aquele que tem 2X é 2/3 mulher e só 1/3 homem, não, porque não tem uma relação direta. Essa configuração, novamente, o cara vai nascer com um pênis, nos casos que nascem penianos, com 2X, com 3X, com 1X só, né? Tendo Y, sem nenhum problema. Isso não vai fazer dele nem mais nem menos macho, nem mais nem menos feminino ou masculino. A configuração genética, tá, não determina nenhuma potência específica da configuração fisiológica do sexo, tá? Dito de outro modo. Mas aí tem um fator ainda mais complicador. É que quando eu tenho a presença do Y, eu posso nascer não só com um sexo, não só vou nascer, eu posso nascer com os dois. As configurações, é verdade que é uma minoria dentro da espécie. É uma minoria bastante reduzida, é verdade. Que é correspondente, mais ou menos pelos estudos, a maioria deles, 0,07%. 0,07% parece muito pouco. Agora, é regular. Nós já temos anotações, e os estudos são claros, de mais de 100 anos de desenvolvimento de conhecimento médico no mundo inteiro, e a gente já tem, né, com estudos e com registros, né, desde o final do século XIX, e a gente tem já uma sistematicidade de informações do mundo inteiro, né,
e é por isso que vai se acabar com a ideia de hermafrodita e, sim, né, adotar o nome de intersexo, porque ele é mais correto, ele é menos carregado desse peso, né? Hermafrodita é uma coisa mítica, deuses, né? É aquela coisa meio irracional, fora do normal. Intersexo é uma definição mais racional e que precisa melhor o que a gente chegou à compreensão. Primeiro, esse 0,07% é regular na espécie, absolutamente regular. E por que ele é regular? Porque ele não muda em raça, não muda em classe social, não muda em região geográfica, não muda, inclusive, temporalmente, pelos registros todos feitos há mais de 100 anos. Portanto, e outra coisa, que a gente vai chegar lá, né? Esse é um primeiro dado. Ele é estável. A espécie produz machos, fêmeas e intersexo com a mesma regularidade. Isso é uma primeira coisa. Uma outra coisa sobre o intersexo é que, no caso do intersexo, esse é outro debate, os protocolos que tiveram também ao longo desses anos, que foi inicialmente o protocolo de intervir, o protocolo médico era chegar lá e fazer o mais rápido possível uma cirurgia que é mutiladora, e hoje o protocolo mudou, e exatamente depois da mudança desse protocolo, que os direitos humanos vai incorporar aquela questão da diversidade sexual, é porque você, quando intervém, você causa uma mutilação no corpo e você dá uma doença a essas pessoas. Os estudos apontam que as intervenções reduziram, em média, 20 anos de expectativa de vida nessas pessoas. Portanto, quando eu vou e faço o corpo, por quê? Porque o corpo veio preparado para ter os dois e não um só. É diferente de fazer transição de sexo depois. E aí a gente vai entender o protocolo. O protocolo é outro, eu tenho que esperar a maturação biológica, tá certo? Só depois da partir da puberdade, quando ela estiver estabelecida, é que eu posso discutir se essa pessoa tem o direito, quer ou não escolher algum, ou quer viver com os dois. Porque trata-se disso, o corpo veio preparado para ter. E se eu quiser alterar, eu tenho que esperar a maturação sexual para não dar uma doença de distúrbio hormonal eterno para essa pessoa, que é o que a gente fazia como protocolo médico durante mais de 100 anos, né? Que é uma coisa gravíssima, né? Segundo, onde estão essas pessoas? Essa é uma das coisas mais difíceis. A gente tem alguns hoje ativistas assumidos, inclusive aqui no Brasil, um que morreu há alguns anos atrás, aqui no Recife, tem um ativista canadense famoso, você tem já presença em vários lugares. Os intersexuais, mas de um modo geral, qual é o papel? Não existe na nossa cultura, em nenhuma cultura, um lugar para essas pessoas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem, na verdade, uma condenação de que essa pessoa vai viver escondida a vida inteira pela família, que vai escolher para ela, por critérios, que geralmente são por aparência ou não, aquilo que vai criar como menino ou como menina e vai condenar essa pessoa a viver escondida o resto da vida. É um processo de sofrimento dos maiores. E quando você assume esse escondimento, essa invisibilidade, um outro dado, que é o da intervenção, por exemplo, médica, de mutilação, você causa nessa pessoa distúrbio hormonal o resto da vida. E muitas vezes, no discurso, inclusive psicológico, político, né, psiquiátrico, atribuindo essa dificuldade hormonal que altera humores, etc., etc., exatamente como prova da anormalidade dessas pessoas. É muito louco, né? Eu intervenho no corpo, crio uma doença nele e ainda culpo a pessoa por sua dificuldade, pela dificuldade que nós criamos para ela. Então, esse é um debate absolutamente grave. Os intersexuais são, hoje, uma das coisas mais sérias e graves que a gente tem, porque, de fato, é muito difícil. Nossa cultura, não só a nossa,
nenhuma das culturas está preparada. A gente não tem um lugar para essa pessoa, a gente não tem nem como designá-la. A gente generifica toda a nossa fala. Onde é que está essa pessoa? Né? Ela não é homem, ela não é mulher, ela não é macho, ela não é fêmea, ela é as duas coisas. Né? E aí, como eu designo? Então, a designação que a gente propõe, quer dizer, que foi proposta e que é assumida hoje, daí o LGBTI, o I do LGBT é justamente o intersexo, tá? É hoje fundamental para a gente entender e começar a perceber que se a gente, né, uma das conclusões fundamentais que a gente vai tirar daqui, teórica e politicamente, é que nem genética, nem fisiologicamente somos binários. Né? E esse é um debate difícil de ser levado socialmente, né? Porque ele é profundamente carregado de crenças e moralismos, né? Que fazem com que muita gente reaja irracionalmente quando você traz esse debate. Né? Então, essa é uma questão. A outra questão, partindo daqui, então a gente já percebeu que o sexo não é binário nem genética, nem fisiologicamente. Portanto, esse sexo biológico está profundamente impregnado, ou o que as pessoas chamam de sexo biológico, né, binário macho e fêmea, está profundamente, né, contaminado por um discurso redutor, tradicionalista, não racional, que esconde, né, a vivência real das pessoas, a sua existência. Essa é uma primeira questão grave que a gente vai ter que colocar, até porque essa relação entre o social e o natural precisa ser repensada mesmo. E um dos pontos que trouxe isso não é só a questão ecológica, não, é também a questão da sexualidade e do gênero. Tá? Então, esse é um debate. Daí a gente vai e tem que dar um salto. Se a gente já percebeu que não tem determinação nesses dois, a coisa ainda fica mais grave quando eu for para a questão, né, do que é. Então, de onde é que vem E aí vem o problema da identidade de gênero. Eu queria entrar nela primeiro para depois entrar nas questões de expressão e de orientação sexual. É que esse sexo, portanto, vem... Né? E é aqui que vem, e entra a teoria da Butler, entra muito claramente aqui, é quando ela nos chama a atenção. É que esse binarismo, né, de fundo, no nosso caso heteronormativo, ele obriga, né, e ele exige que nós desenvolvemos personalidades, desejos, gostos, orientações, comportamentos correspondentes a essa biologia que nos determinou. E esse naturalismo determinista exige, e eu já vou direto, que é macho e fêmea, masculino e feminino, e isso é natural. Né? É o verde e rosa de Damares, por exemplo. Tá? Então, verde e rosa não, o azul e rosa de Damares. Troquei até a cor. Né? É porque isso é ridículo. Né? Como se, né, as cores tivessem sexo, quando, na verdade, elas são atribuições sociais a uma configuração que a gente quer, né, e que a gente vai tentar enquadrar. E todos nós vivemos desde o começo. Isso não é só um discurso que vem... É toda uma elaboração que está aí no senso comum em nossa criação. Aliás, atualmente, inclusive, com a descoberta, né, né, da configuração fisiológica ainda no útero, né, se tem um pênis ou se tem uma vagina, né, os pais, já antes da figura nascer, já botam um nome que é masculino ou feminino, é generificado, já compram tudo azul ou rosa, já botam tudo e, né, fecham. E aí qual é o problema? O problema é que nesse jogo binário, que já não corresponde, ele também vem vazado em nossa sociedade de comportamentos hierárquicos. O masculino é superior ao feminino.
mesmo quando ele é dito complementar. Ele é complementar na esfera de que é o receptivo. Vou até para o discurso, você vai para o discurso oriental, está lá. O masculino é o ativo, o feminino é o receptivo. Está lá desde, né, o taoísmo, mas eu não vou entrar. Entre nós, esse debate também é colocado. Então, eu obrigo, e aí vou treinar o corpo e vou exigir uma reação emocional e vou treinar e configurar socialmente, dentro de casa, na família, na vizinhança, em toda a sociedade, né, um conjunto de regras que vão tentar configurar, né, essa pessoa dentro desses, né, dentro dessas regras de gênero. E vou dar exemplos simples disso. Eu sempre dou, mas chama a atenção. Quando você pega os meninos, quando nasce, né, a gente já viu, quando nasce, isso é tão configurado, é menino, né? Tá lá, eu fico brincando. Eu lembro até das minhas tias, se for o caso, né? Pega a tiazinha, a mais moralista e carola que exista. Quando ela pega um bebê menino, vai lá na bilu, 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 né? Na pitoquinha dele, né? E fica e tal. E as brincadeiras de pegar e chamar a atenção, porque os machos têm... A discussão falocêntrica nossa é absolutamente clara nesse treinamento, né? Por outro lado, quando é uma vagina, o cuidado é não mexe, não toca, esconde, guarda, né? Então, eu já tenho um comportamento, né, duplo, binário, exigido, que vai estimulando e treinando os corpos desde que eles vêm ao mundo. Eles já estão prefigurados no desejo dos pais antes e vão começar a se configurar. Fora todas as outras regras. Né? Isso não é jeito de sentar, menina não se comporta assim, menino não pode fazer isso, etc, 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 que você vai ouvir dentro e fora de casa. Né? O que é que você pode usar, o que é que você não pode usar, como você deve se comportar ou não se comportar, e o quanto. Ou seja, todo discurso dito natural é, na verdade, o resultado de um esforço, né, construtor, disciplinador, orientador, constrangedor e, eu diria, inclusive, perverso, né, dos corpos das pessoas. Né? Boa parte, depois a gente vai entender isso, que nas perversões é justamente isso. Eu reduzo as pessoas a essas orientações ditas naturais, né? E isso vai criar comportamentos, né? E vai criar, né, desejos e insatisfações, porque ninguém corresponde à norma. Né? Todos nós fomos, de algum modo, por mais perto que estejamos, ninguém é a norma. Portanto, né, ninguém vai corresponder ipsilíteris àquilo. Mas a gente está falando, por enquanto, só de identidade de gênero e expressão, que aí é que está a questão. Eu exijo na expressão e quero que a identidade esteja lá dentro dessa expressão que eu vou disciplinando. Daí a dificuldade. Qual é o problema de eu ter nascido? Né? E essa que é a discussão que a Judith Butler traz, que o debate da teoria queer traz, que a própria ideia de igualdade de gênero e diversidade sexual como direitos humanos trazem, é que o fato de eu ter nascido com uma vagina, com um pênis ou com os dois, não me obriga a ter que me identificar com o que socialmente os outros designaram como minha identidade de gênero. Eu tenho direito a escolher a minha. Eu posso me identificar com o masculino, eu posso me identificar com o feminino, eu posso me identificar com os dois, eu posso alterar e variar. Aí o debate do não binário, né? Ora, tenho identidade feminina e me dou muito bem com ela, mas não quero tê-la o tempo todo, né? A cultura, por exemplo, das drag queens representam muito isso, né? A cultura drag é muito uma expressão disso. Há outras formas. A gente, né, o pessoal hoje tem colocado como experimentação. Eu tenho direito a ser não binário, qual é o problema? Hoje eu estou afim de ser mulher, e aí? Qual o problema? Né? Mas amanhã não. Amanhã, quando acordar, não, eu estou afim de ser bofe e pronto. E qual o problema disso? Né? Então, esse debate sobre a identificação de gênero
como a relação afetiva, né, e de escolha de cada um é que está, né, também embutido no debate da igualdade de gênero e do respeito à diversidade sexual. E está aqui no que é expressão de gênero e identidade de gênero. Então, identidade é aquilo com que você se identifica. A expressão é como você, né, externa, digamos, essa coisa. E eu posso ser, né, escolher, não é porque eu nasci com tal configuração fisiológica que agora eu sou obrigado a ser de um ou de outro modo. Esse é o debate que está sendo colocado, né, atualmente. E tudo isso em cima de todo o debate racional. Há uma atração. A gente, dentro do movimento social, dentro do movimento, por exemplo, LGBT, eu sou antigo, quando eu comecei era movimento homossexual, o movimento gay, acho ótimo a gente foi descobrindo que a pluralidade dessa questão, por isso LGBTQIA+, né, e bote mais mesmo. Né? Então, porque nós temos o direito de viver nossa expressão o mais livremente possível, e a sociedade tem, né, uma sociedade menos perversa, ela tem que permitir que eu tenha direito ao meu próprio corpo, e o direito ao meu corpo vem da determinação do que é que eu quero para ele, e não o que os outros me obrigam a ficar. Né? Então, esse é um debate que é fundamental, que remete a gente exatamente isso, ao direito ao próprio corpo. Portanto, a identidade de gênero, né, e a expressão de gênero são exatamente esse nó social político que obriga e de se fundamentar no natural para fundamentar velhas crenças de valores que não correspondem ao que a gente conhece hoje racionalmente sobre o humano. Nós não somos binários, né? Ser homem e ser macho e ser fêmea não é, né, não corresponde a esse ou aquele comportamento. Né? O fato de eu ter nascido mulher remete, inclusive, à reprodução. Eu não me defino mulher porque eu sou capaz de reproduzir, senão a gente vai entrar, inclusive, naquele debate. Quer dizer que as mulheres que forem inférteis não são menos mulheres que as outras. Aliás, esse é um debate que, inclusive, é motivo de sofrimento que a gente causa socialmente a muitas mulheres que têm dificuldade de reprodução, exatamente porque elas não seriam tão mulheres. Né? Exatamente porque a gente, né, socialmente obriga essa relação reprodutiva como identificadora das mulheres. Né? Então, esse é um debate que a gente traz quando a gente debate gênero. Eu espero ter sido claro até aqui. Tá? Agora, tem uma outra dimensão, antes de eu entrar... Não, tudo bem, você podia manter, porque era a última parte, que é a da orientação sexual. Só para fechar rapidamente mesmo. Tá, só ia lhe perguntar o tempo que você ainda precisa para poder fechar. Não, fechar essa parte, tudo bem. Depois eu tenho uma citação... porque eu quero abrir, porque já tenho várias perguntas aqui, eu queria abrir para poder fazer esse diálogo, tá bom? Tranquilo. Nos comentários, depois eu faço as colocações da Butler, que eu queria fazer. São pequenos trechos. Mas deixa eu só fechar o raciocínio. Que é o da orientação sexual. A orientação sexual é o desejo. Para onde é que ele vai? E ela também não está fechada em nenhuma dessas outras dimensões. Ela também não é binária e ela não é fechada. Né? A gente tem várias pesquisas, eu sempre cito a clássica, que é o relatório Kinsey. 6 escalas, né? Do 0 ao 6. Um é exclusivamente homo, outro é exclusivamente hétero. Né? Então, aquela ideia, todos nós somos bissexuais? Não. A maioria de nós em algum grau, mas não. Não tem nenhum comportamento. Por quê? Porque há pessoas, são poucas, de zero, não chega, em torno de 10%, no máximo 10% de pessoas seriam exclusivamente homo e também exclusivamente hétero. Os outros 80% estão numa linha que também não é idêntica. Não existe um comportamento único. Já sentiram em algum momento atração pelos dois tipos de corpos, masculinos ou femininos, machos e fêmeas. Né? Desde aquele que teve ligeiramente uma experiência, a outros que eventualmente, outros que muito frequentemente, mas têm majoritariamente o gosto por um lado ou por outro, há aqueles também que têm
indiscriminadamente, independente do sexo. Então, de uma maneira que a gente pode chamar de equivalente, sem atrações por homens, sem atrações por mulheres. E nenhum desses gradientes é predominante. Portanto, eu não tenho, e a perversão social vai, na hora que eu pego a heteronormatividade causa isso, na hora que eu obrigo aos comportamentos normais só serem um tipo de desejo, um tipo de comportamento, um tipo de coisa, eu estou negando a maioria das pessoas, e uma maioria esmagadora, né, a possibilidade de viver saudavelmente sua orientação sexual, seu desejo. E eu crio, né, nas pessoas, tá, comportamentos absolutamente perversos e escondidos, né, e que vão se tornar, muitas vezes, e alimentam processos doentios, fora toda a violência que a gente conhece, muitas vezes fundamentada nesse discurso, né, que está lá na homofobia, na transfobia, né, que está lá na violência contra a mulher, que está lá, né, no estupro, que está lá no abuso sexual, etc. Então, com isso, eu encerro minha fala e vamos lá para as questões. Depois eu coloco as questões da nossa amiga Butler. Desculpa, Então, eu falo demais. Espero ter sido. Mas é sempre bem interessante te ouvir, né? Cada vez que te escuto é um aprendizado e um conhecimento novo, né? Eu vou colocar algumas questões para quando retornar para você, você refletir também, né? A partir do texto que você socializou e eu coloquei para a turma na plataforma, espero que eles tenham lido, que vem uma discussão do que é naturalizado, né? E dos termos, né, de homossexualidade, do pouco tempo, né, que a gente tem esses termos enquanto conhecimento, né, enquanto conceituado, digamos assim, né. E aí eu não lembro quem, mas alguém, quando você falava das cores, colocou aqui no chat, que é arcaico, né, a gente ainda pensar nessa questão das cores. Infelizmente, para a sociedade, ainda isso não é dado dessa forma ainda, né. Então, por isso que a gente precisa desses espaços de construção e de acúmulo para que a gente possa se qualificar para fazer esse debate. Né? Porque não é simples, né? Você chegar e dizer que essa discussão de cores ela é arcaica e as pessoas simplesmente aceitarem e concordarem, é isso mesmo, né? Então, são coisas que a gente... Eu só daria um exemplo. Tenta dar um carrinho de bebê cor-de-rosa para um menino, mesmo para os teus amigos mais descolados, para tu ver uma coisa. Pois é, então, assim, tem coisas que precisa... por isso a minha fala nesse sentido. Tem coisas que a gente pensa, né? Porque é tipo aquela história, eu nasci, já era assim, então sempre foi assim, né? E o texto já começa dizendo que não, né? Que não sempre não foi assim. Que isso é uma construção social. E a construção social parte de nós também aprofundar essa repetição, né? Que o texto também traz essa discussão da repetição. Sim. A repetição faz com que a construção social ela vá acontecendo, né? Esse ritual, como você está colocando. É ritualizado de vários modos. É isso. Exatamente. E a importância, por isso que eu também comecei minha fala dialogando com você, da amplitude dos cursos que estão aqui nesse momento discutindo conosco, né? A importância da gente também estar trazendo essa discussão nos diversas atuações profissionais, nos diversos campos de trabalho, né? Que a gente também não fique focado na educação escolar, digamos assim, mas que a gente consiga ampliar para as diversas áreas também, né? E aí uma discussão que eu queria que você colocasse, né? E aí trazendo um pouco das suas experiências, é a questão do movimento, né? Porque o texto também ele traz que o movimento, né, gay, o movimento lésbico foi fazendo o ativismo, né? Foi também trazendo essas discussões ao ponto também de chegar na academia, né? Você consegue acumular essas duas discussões. Você é um intelectual, um acadêmico que estuda e se aprofunda nessas discussões, e, por outro lado, você é um ativista, coordenador geral de uma ONG, né? Que é referência nacional, né? Você tem toda a sua história de vida construída a partir desse ativismo, e eu queria que você trouxesse também um pouco disso nas suas próximas falas, para que a gente também tenha essa referência da importância desse ativismo, né? Do porquê a gente também intervir para transformar a sociedade. Para que chegue, de fato, um momento que a gente consiga dizer isso é arcaico e, de fato, seja, né? Então, era um pouco essa reflexão para estar trazendo para você.
começar do mais recente, que a minha memória não é boa. Então, justamente sobre esse negócio que a professora estava falando da repetição, e eu estava, quando eu fui ler o texto, eu até fiz um tópico aqui para eu lembrar de falar, sobre a citanacionalidade derrideana. Nossa, que palavra difícil de falar. Mas, basicamente, que é exatamente sobre isso, né? Sobre essa repetição que ela contradiz Butler, que, se eu não me engano, fala que a repetição tem que ser feita pela pessoa certa, no momento certo, e um terceiro tópico. Mas aí Derrida tipo, vai bem de contra com essa colocação. E aí me leva a Chambers, já entrando no que o professor estava falando, que ela fala também no texto, tudo e todos são julgados desde a perspectiva da heterossexualidade. E é exatamente isso que a gente estava falando, né? Porque mesmo a gente partindo, assim, quando se aceita o fato dos intersexos, por exemplo, eles ainda assim têm que seguir uma performance, né? Eles têm que seguir uma expressão que vá de acordo com o padrão, né? Então, eles não se tem essa liberdade de diálogo entre as duas facetas da pessoa intersex. E aí, em seguida, você estava falando sobre o espectro da sexualidade, não era isso? Sim. E aí eu fiquei em dúvida, você não concorda? Você não concorda com o espectro? Basicamente, essas são minhas colocações todas, eu acho. Pronto. Tá tranquilo. Pronto, Gabriela. Então, Pronto, vamos para Léo agora. Léo, depois Kleber. Se a gente perdeu alguma inscrição, coloquem aqui, por favor. Léo, depois Kleber. Então, eu vou passar para Kleber, tá? Se Léo conseguir falar depois, a gente volta para ele. Kleber. Boa tarde, professora, professor, colegas. Professor, o senhor trouxe na sua fala a questão da teoria queer, né, da política queer. O texto também aborda bastante esse espaço, né, enquanto campo analítico. A gente percebe que nessa perspectiva foi a teoria queer que nos instrumentalizou, né, para a luta política, para as nossas representações, para as nossas existências, né? E que hoje a gente problematiza coisas que vão muito além de uma requisição nossa de uma identidade imediata, né? Da expressão de uma identidade. A gente está questionando a complexidade das lógicas que sustentam a democracia, né? A gente está questionando a formação de classes, né? Tudo isso é parte do processo de construção dessa ordem, né? Da forma como essa ordem se organiza, como se organiza o trabalho, como se produz e se distribui a riqueza, o conhecimento, né? Essa política, esse campo analítico tem nos permitido essas análises que são mais complexas e que não são meramente identitaristas, né? No entanto, a gente sabe que há toda uma crítica, né, com relação ao pessoal do estruturalismo, né, que questiona aí esse nosso espaço na academia e na luta política também, e nos cobram muito um projeto de sociedade. Né? E aí eu queria ouvir a sua opinião, professor, acerca disso, né? As nossas contribuições, né? Estamos trazendo aí tantas discussões, né, que, como eu disse no início, são amplas, que pensam aí os sujeitos que estão autorizados e que não estão autorizados a participar dessa política, a participar dessa democracia e também até da economia, né? As nossas expressões não binárias, né, rompem aí com essas lógicas e nos impedem também do acesso. Então, minha intervenção é mais nesse sentido. Obrigado, professores. Então, vamos para a Alexia. Boa tarde, professor, professora. Boa tarde. Eu fiquei um pouco em dúvida quando ele explicou sobre as questões cromossômicas e biológicas. Eu queria só que ele desse uma reforçada nisso,
ou talvez dissesse algum artigo que a gente possa ler e tal, porque eu fiquei um pouco confusa, assim, quando ele explicou. É isso, obrigada. Ô, Eduardo, tem duas perguntas aqui no chat que eu vou ler para você, e aí eu volto para você já ir dando conta de algumas perguntas. Tá. Professores, o que seria o ideal no que tange à interpretação social da questão de gênero? Qual a saída que o senhor considera mais relevante para amenizar, dirimir toda essa problemática? Eu até vou começar logo por essa última aqui, porque eu acho que ela nos remete a algo que, para mim, está muito claro, não é muito claro para as pessoas, mas para mim é muito claro, até como militante, como alguém que está ligado aos direitos humanos. O ideal sobre essa questão da interpretação de gênero e sexualidade na nossa sociedade está lá na formulação do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, quando diz que, né, é direito de toda pessoa humana a igualdade de gênero e a diversidade, e o respeito à diversidade sexual. E aí, na igualdade de gênero, leia-se como um bom butleriano, mas não só, como um militante, sendo coerente com tudo que a gente lutou pelo direito ao próprio corpo. Essa igualdade de gênero significa sem assimetria. Masculino e feminino não podem ser pensados nem como superiores, né? Inferiores e superiores. Tá? São modos de expressar diferentes. E outra coisa, mais do que isso, né? Como são modos de expressar diferentes, não naturais e de escolha do próprio corpo, eles também, na prática, significam liberdade de escolha no gênero. Então, o ideal de compreensão, né, proposto para organizar a sociedade e nossas relações com respeito ao próprio corpo, com respeito ao desenvolvimento saudável das pessoas, é que o gênero seja um espaço de escolha, tá certo? Sem hierarquização. Então, liberdade e igualdade de gênero e respeito à diversidade sexual. Sendo bem direto em relação a essa última pergunta feita, né, que acho que é do Edivaldo. Tá? Vou também para a Alexia, porque como foi lá no começo, veja só, Alexia, parece confuso. Eu sempre dou o seguinte, tem textos, tem vários, mas tem um lugar que eu geralmente remeto, e olha que é um trabalho antigo, só para você ter ideia de que esse acúmulo não é de hoje, esse acúmulo já vem lá atrás. Mesmo para uma teórica feminista como Elizabeth Badinter, muito importante, mas que tem dificuldade em romper, ou teve dificuldade em romper com o binarismo do masculino e feminino, tem um capítulo dela em XY, a identidade masculina, que é um trabalho muito interessante, em que ela, no 4º capítulo, salvo engano meu, mas é uma coisa posso depois ver com precisão, ela faz um levantamento muito sistemático dos estudos de sexo e gênero, tá? No campo da genética e da biologia. E nos traz todas essas informações sobre exatamente esse emergir dessa consciência da diversidade genética em relação à formulação do sexo, né? Não existe o único. A gente fala muito de X e Y, mas não é tão simples assim. Os X e Y são centrais, mas a configuração como é que eles se organizam, tá? Pode dar várias alterações, algumas, inclusive, anormalidades. Eu não preciso, e não estou falando de intersexo, não, estou falando de outras configurações. Como eu disse para você, com o avanço dos estudos, a gente chegou a mais de 25 configurações, boa parte delas síndromes, tá certo? Mas as consideradas normais, que não trazem nenhuma síndrome, já são variadas, como eu te disse, né? Formulações com 2x, com 3x, com 4x, com 2x e 1y, com x e y, com 3x e 1y, e tudo isso é normal. Nenhuma configuração, nenhuma alteração, né, vem, tá certo, né, tal, com o corpo, com essas configurações. Então, o debate genético já faz um tempo, é muito claro, né? Não é tão simples, não é X e Y e está resolvido o problema. As configurações são diversas já, a gente tem que descobrir isso.
Quer dizer, o saber genético já nos levou a isso. E aí a questão da formulação fisiológica é que, veja só, dentro dessa variedade, aquele posicionamento, mas você não perguntou, acho que ficou claro, é que você fisiologicamente vai ter basicamente 3 configurações, machos, fêmeas e intersexo. Isso aí não tem dúvida. E todas 3 absolutamente normais da espécie. É isso. Tá? Espero ter respondido um pouco. Mas depois dou a referência. Quem faz esse levantamento inicial, olha, e olha que o trabalho da Badantec que eu estou falando, que é o XY Identidade Masculina, é de 91. 30 anos já. Não é uma coisa que a gente está aprendendo agora. É que, inclusive, de lá para cá, tanta coisa avançou que a gente sabe a coisa ainda mais complicada do que ela tinha mostrado ali. Então, a coisa ainda ficou mais clara, só se aprofundou nos últimos 30 anos. O que é louco é que, apesar disso, até hoje parece novidade o que eu estou falando aqui, né, para as pessoas. E é algo que a gente tem acumulado, né, no saber racional científico verificável, já faz um tempo. Isso dá uma ideia do quanto o debate de gênero e sexualidade é dominado e oprimido por valores moralistas graves e obscuros. Entende? Para mim, só reforça esse entendimento. Bem, vou lá. Tem 2 questões, acho que é Gabriela, né, o nome a primeira que falou, quem foi a primeira a fazer a pergunta. Desculpa se eu esqueci de anotar o nome dela. E depois o Kleber. Esses 2 perguntaram questões epistemológicas bem importantes, também políticas, muito importantes e centrais no debate, e que levaria muito tempo. Eu vou tentar aqui responder de uma maneira minimamente clara, mas já vou dizendo que são questões centrais do debate epistemológico e político, tá? A Gabriela vem com a discussão da repetição. É claro, veja só, eu entendi por onde é que você vai estar preso. Claro, não é que está preso. Você vai na referência que a própria Butler vai me chamar e outras pessoas, que é a citação derridariana, né? De Derrida, tá? Que é a teoria gramatical. Mas não é só. Não pense nisso só. É claro que essa é uma das dimensões e uma das referências. A desconstrução francesa está por trás também dos fundamentos de certas compreensões, sem dúvida, que estão sendo colocadas aqui. E Derrida é um autor predileto, essencial da Butler e, portanto, da teoria queer também. Mas é sempre bom lembrar que as formulações de um autor, elas são apropriações. Elas não são reproduções de uma coisa pré-definida. Os conceitos têm história. É por isso que eles precisam ser delimitados, porque o que define eles é o uso, e não sua definição em si, pré-figurada simplesmente. Aliás, esse é o erro, essa é a crítica que a desconstrução faz a esse poder da linguagem. Quando eu vou com categorias pré-fixadas e tento obrigar o mundo inteiro a corresponder a elas, é que eu estou fazendo essa violência, né, da citação, tá? Só para a gente entender qual é a lógica da coisa. Agora, para entender os corpos, a sexualidade e o gênero, quem leu, por exemplo, a Butler, vai perceber, não sem críticas novamente, mas no fundamental, é a história da sexualidade do Foucault, e, portanto, é a ritualização, é a construção discursiva, é a elaboração de conceitos como heterossexualidade, homossexualidade, e a definição de saudável, doente, que é dada, tá certo? De natural ou artificial, de normal ou anormal, né? E também no disciplinamento dos corpos. Então, a citação em Derrida, em Foucault, dá um passo a mais, principalmente quando a gente vai entender o corpo. O corpo é disciplinado. Os corpos, nossos corpos, são todos disciplinados, né? Os corpos falam porque eles são disciplinados, eles são organizados. Nós aprendemos, né? E, portanto, também não é uma realidade biológica pura, né? Os nossos corpos são construções sociais, resultado de treinamentos os mais diversos, repetidos, né? Vou dar exemplos simples para a gente entender essas dimensões.
Veja o trabalho que é ensinar uma criança a comer de garfo e faca, por exemplo. Perceba todo o treinamento que está por trás disso. Perceba como é difícil ensinar a dar um laço no sapato. Para mim, foi uma vitória. Uns 5, 6 anos, quando eu consegui dar o primeiro laço, sozinho. Né? Então, estou chamando a atenção, né? Porque esses treinamentos, esses disciplinamentos em relação ao corpo, né, são fundamentais. E é verdade. Né? Tem a voz da autoridade, tem que ter a discussão dos pais, dos amigos, e aí vai mudando. Os rituais todos de iniciação sexual e de definição de gênero na adolescência, o bullying na escola, a relação, tudo isso é um processo de citação e disciplinamento. Né? Só para a gente entender em termos mais concretos do que é que a gente está falando. Espero ter respondido pelo menos essa dimensão. E, claro, na nossa sociedade, a organização é redutora porque todo o nosso padrão dominante hegemônico é heteronormativo. Tudo é tirado pela ideia do macho, alfa, branco, organizado, certo? Né? Dominador, e todas as outras práticas são julgadas por essa escala de valor e obrigado a se enquadrar dentro dessa heteronormatividade binária. Tá certo? Só para a gente chamar a atenção. É isso que a gente chama. Então, é orientação sexual, identidade de gênero, né, a expressão de gênero, tudo. Tá? De fato, é isso que a Butler, por exemplo, nos chama a atenção. E é tudo isso que não só a cultura queer, antes mesmo da teoria queer, a teoria queer é uma expressão da cultura queer, vai quebrando, ela põe em xeque todos esses modelos. Porque ela começa a exercitar a liberdade de expressão, identificação e vivência. Embora esse debate já venha lá atrás, e a Áurea pediu, eu posso fazer um pouco um histórico da militância, desde a liberdade, né, sexual, lá dos anos 60, do reconhecimento do direito ao próprio corpo, e da necessidade de viver meus desejos e a expressão de mim mesmo. Isso já está lá, né, nos movimentos feministas dos 60, isso está nos movimentos gays, nos anos 80, o que a gente fez foi alargar e aprofundar a consciência dessa diversidade e responder também a essa discussão. Daí o conflito com a ideia que, mesmo movimentos como esse, ainda estavam presos a uma identidade. Existe uma identidade fixa e natural de ser bicha. Não, ser bicha é uma construção social e é legítima, e se quiser dar pinta, dê quantas dê. E ninguém pode ser julgado, menosprezado por isso. Isso é outro debate. Tá? Só para a gente se situar. Fora disso, identidade. E aí, veja só, eu não vou entrar tanto agora, porque tem uns comentários, tem 3 trechos curtos da Butler que eu, nas considerações, vou fazer, e que vai ao encontro do que você colocou. A própria reflexão e a crítica, né, central, né, e o reconhecimento da centralidade da generificação como algo fundamental não se aparta da interseccionalidade. Pelo contrário, só reforça a interseccionalidade, e isso é expresso, não é nem uma leitura minha, é expresso na própria elaboração da Butler. Quando a gente lê em Problemas de Gênero, tem um trecho muito claro em que ela diz, inclusive isso, que é a discussão identitária. Eu não me reduzo à minha orientação sexual nem à minha identidade de gênero. Eu vivo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho uma definição. A minha definição não pode ser reduzida a isso, como não pode ser reduzida à classe, como não pode ser reduzida à raça. Todas elas compõem e se intercruzam. Quando você me vê e eu me coloco no mundo, os marcadores estão todos aqui, lindo. Né? E eles são fundamentais. A interseccionalidade, a própria crítica é também uma crítica à ideia de que eu tenho que começar a elaborar uma teoria que não procure a causa única. A crítica ao estruturalismo é achar que suas formulações teóricas e suas pré-definições teoréticas fundamentais dão conta do mundo. E não dão. O problema é esse. Mas a gente vai chegar lá. Debates bem profundos que você propôs, Cleber. E gostei também. E Gabriela, eu acho que é a primeira também. Bastante interessante. Gostei muito. Espero ter respondido pelo menos o básico. Tem 3 perguntas aqui que eu vou ler para você, tá?
Queria que o professor discorresse um pouco a diferença entre performance e expressão de gênero. Eu acho que você já trouxe um pouco isso, né? Pois teve esse debate no chat e eu fiquei um pouco confusa. A outra questão, ela é um pouco mais longa, é de Beatriz. Eu participei de um minicurso sobre LGBTQIA+, e teve uma pessoa intersexo que dizia que não sabia como se fazia a criação e a ambientação de uma criança intersexo, por ser muito complicado. Essa pessoa mesmo foi criada como menina e foi mutilada quando pequena e descobriu bem depois sobre sua identidade ao revirar uns papéis na casa dos pais. Sim. Hoje se identifica como trans intersexo e usa pronomes masculinos, não fazendo a mutilação, como protegemos e ambientamos uma criança não binária em uma sociedade binária e muito maldosa. Tem algum estudo sobre como proceder? Tenho curiosidade sobre isso. E tem mais um ainda, peraí. Gostaria que o professor explicasse a questão da performatividade. Acho que é a mesma coisa que o outro. Li no texto, mas ainda estou com dúvida. Deixa eu ver se tem mais algum aqui escrita. Não, de termo de pergunta, não. Eduardo, eu já passo para você, que eu acho que são duas coisas um pouco mais amplas, e aí retorno aqui um pouco. Desculpa, Tá? é porque eu terminei não anotando. A primeira pergunta qual era? A segunda eu entendi que é a performatividade. É sobre performatividade Tá. e expressão de gênero. Expressão de gênero. Expressão de gênero. Vamos lá. Veja só, a expressão de gênero, né, é parte, quer dizer, é como aparece, pelo menos é a configuração do que seria a performatividade e a própria vivência. Como é que você vive o seu gênero? Como é que as pessoas vivem o gênero? Elas vivem o gênero como expressão de uma naturalidade biológica do seu corpo, né? Essa é a crença. Só que o que a gente vai descobrir é que isso é uma performance. Isso não é exatamente nada que nasce de dentro de uma biologia natural que está anterior a mim e que me predetermina que eu sou assim, tá? Não. É justamente a vivência, e é esse o problema, é que a performatividade a performatividade de gênero é essa prática social que é o desafio de cada um, de como eu vou vivendo, expressando e me elaborando dentro das regras sociais, né, que me são colocadas como, né, necessidade de identificação de gênero. E é disso que se trata. Então, dito de um outro modo, é o desdobramento que procura pensar na sua profundidade da vivência cotidiana, algo que está dito na frase maravilhosa de Simone de Beauvoir, que é uma das citações com as quais a Butler começa, inclusive, problemas de gênero. Não se nasce mulher, aprende-se a ser. Não se nasce homem, se aprende a ser. Né? A performatividade é esse aprender a ser. Né? É esse desenvolver-se social. Né? E ela é uma performance. Ela não é... E aí não entenda o performance, porque o conceito de performance é uma coisa bastante ampla. Passa, inclusive, pela performance teatral. Né? Mas não só. Afinal de contas, o brincar com a ilusão e o real, você vai para a cultura drag e ela joga com isso. Afinal de contas, eu sou uma ilusão, eu não sou. Até que ponto é uma personagem ou sou só eu? Ou eu sou a personagem, né? Então, por exemplo, na própria cultura drag, essa distinção que às vezes a gente esquece de que nossa sociedade é feita, né, em cima de performances, a tua performance de trabalho, a tua performance, né, a performatividade de ser filho, a gente aprende a ser filho, a gente aprende a ser pai, a gente aprende a ser macho, a gente aprende a ser as coisas, e aprende a ser feminino, etc, etc. E do mesmo jeito que aprende, desaprende, entende? Então, essa consciência, e é por isso que ela vai chamar a atenção. O gênero, por que é que ele é uma performance, ou é uma performatividade? Como ele se diz fundamentar, mas ele não está efetivamente fundamentado em nenhuma naturalidade anterior, ele, né, é uma expressão de construção performativa. É exatamente isso.
O que a gente entende como macho, fêmea, masculino, feminino, são resultados de performatividade, né? Os trabalhos, tem vários momentos que eu já dei exemplo, mas vou dar novamente, principalmente, por exemplo, a ação iniciática dos grupos de amigos ou de trabalhos, ou da escola, ou da academia, quando você está na puberdade, por exemplo. O que é aprender a ser macho, o que é aprender a ser fêmea, o que é aprender a ser feminino, o que é aprender a ser masculino. E é um jogo de performance, porque eu estou sendo cobrado, eu me cobro, eu incorporo, né? E é nessa tensão da cobrança e de como eu me elaboro que os resultados da perversidade começam a se mostrar. O medo, a angústia, muitas vezes, né? O prazer, né? E todo o debate que vem aí junto. Espero ter respondido melhor essa questão da performatividade, pelo menos para as pessoas começarem a compreender um pouco mais, sem querer esgotar o debate. E tem mais... a questão... se eu estiver esquecendo mais alguma coisa, me corrija. Agora eu vou para a discussão. Veja só, a questão do intersexo, eu entendo que é a discussão. Primeiro, existe um protocolo tirado pela OMS que é a orientação oficial a ser seguida por todos os serviços e todos os países e todas as legislações dos países signatários dos organismos internacionais como a OMS. Então, nenhum médico, inclusive ele pode ser cancelado como médico, pode ser posto para fora, dá coisas gravíssimas. Existe um protocolo hoje que é adotado desde 2011, tá certo? Que o protocolo não pode intervir cirurgicamente, nem de um outro modo mutilador, com nenhuma criança que nasça intersexo. Hoje, mas até 2011 não era esse o procedimento. Essa figura pegou, né, que você deu o exemplo e tal, viveu esse processo de mutilação. E é grave, porque significa que, pelos estudos, ela tem a expectativa de vida dela diminuída em 20 anos, em média. Só para a gente ter uma ideia. A gente tirou 20 anos dessa pessoa. Né? O protocolo antigo tirou 20 anos de vida dessa pessoa. Tá certo? Então, o atual protocolo não intervém. Não pode. Deixa maturar. E aí, sim, se quando a pessoa crescer, tiver todos os seus hormônios desenvolvidos, etc., quiser, eu posso fazer uma transição, se ela quiser, né, na identificação que ela quiser, como eu faço a transexualidade. E aí eu posso intervir, sem causar um distúrbio permanente hormonal. Tá certo? Mas antes disso, não. Então, eu não posso. Segundo, aí você colocou, esse é o desafio que nos coloca, não só o protocolo, mas essa consciência do direito ao próprio corpo. Como eu disse, nenhuma nossa, nem nenhuma sociedade tem instrumentos para lidar com essa pessoa que nem é menino, nem é menina. Esse é o problema. Socialmente, ela viveu algo que a família fazia, como eu disse, o resultado. Viver escondido sob uma identidade que não necessariamente ela vai se identificar. Foram os outros que escolheram e ainda interviram no corpo dela e lhe deram um distúrbio hormonal para que ela se enquadrasse no que a gente quer socialmente para ela, e não no direito dela de escolha. Esse é o debate dos intersexuais. Esse é o desafio. E a possibilidade de viver abertamente é um desafio. Imagine para essas pessoas dentro de uma família. As pessoas não estão preparadas. A gente vive uma sociedade tão binária, tão sacana, tão perversa nesse sentido, que condena essas pessoas, né? Né, das piores maneiras. E não abre espaço. É aí a questão política nossa. Nós devemos defender o espaço de visibilidade dessas pessoas. Mas é extremamente difícil fazê-lo, né? Nesse sentido. Mas é um debate que todos nós temos. Inclusive, existe, e mesmo aqui na Paraíba, garanto, existe, inclusive, especialistas dentro da Defensoria do Estado, existe, tá certo,
na nossa formação institucional. Existem áreas como, nós temos serviços, né, como a gerência LGBT no Estado, o espaço de cidadania LGBT, sabe, da prefeitura, que são lugares de orientação, de acolhimento psicológico, de orientação legal, e nós temos já instrumentos legais de apoio a essas pessoas. O problema está no preconceito social, que faz com que as famílias prefiram esconder, tenham medo e vergonha de ter uma pessoa como essa entre elas. Esse é o problema maior. Bem, espero ter respondido. É complicado, né? E aí as pessoas vão sofrendo com todas essas problemáticas que a sociedade vem trazendo, né? Enquanto normas, né? Sim. E aí tem as várias discussões, né? Da heteronormatividade, inclusive da homonormatividade, né? Ou seja, a gente sempre tem que ser colocado nas caixinhas no padrão, né? E a sociedade vai ditando o nosso padrão, infelizmente. Mas a gente precisa, acho que esses cursos são justamente nessa perspectiva, da gente conseguir avançar, sair dessas caixinhas, né? Está escrito Arthur, depois Raíssa. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro dizer que já encontrei o professor Eduardo em algumas outras oportunidades, é sempre um prazer escutá-lo, dessa vez não foi diferente. Assim, eu queria inicialmente dizer que eu concordo totalmente, essa é o discurso que eu trago em relação à questão do gênero e da performance, é um padrão que foi definido, né, por quem tem a dominância hegemônica, esse padrão do homem, do patriarcado, do macho, e que é o que regula o que seria o nosso comportamento adequado de acordo com o fenótipo que a gente apresenta, né? Se eu apresento uma configuração de homem, então tudo isso aqui é adequado a mim, me pertence, e tudo isso aqui não me pertence. Então, realmente, é um trabalho de ruptura de uma cultura que é prevalente, né? E não só essa, mas por isso que é tão importante que a gente esteja discutindo aqui. Agora, eu queria trazer uma contribuição, uma colaboração que eu particularmente considero importante para o espaço, que era para eu abordar rapidamente as questões biológicas, as questões médicas, que elas são conceitos que eles têm interseção, né, entre o social e o médico, mas que, de uma maneira geral, eles não significam a mesma coisa. Então, dentro da visão biológica, médica, ele é abordado de uma maneira, da visão social, ele é abordado de outra. Então, eu lembro que teve uma colega que perguntou sobre questão de cromossômico, e aí, se vocês me permitirem, eu vou tentar ser o mais rápido possível. A gente recebe, né, na divisão, quando se forma o gameta, óvulo e espermatozoide, então a gente pode ser XX, né, que vai designar a fêmea, fenótipo feminino, e XY, que vai designar o masculino. Quando você tem o Y, eu vou chegar lá. Quando você tem o Y, você tem um cromossomo, então ele é cheio de genes. Entre esses genes, você tem um gene que ele se expressa, ele produz uma proteína que vai fazer com que esse indivíduo que carrega o Y, ele desenvolva o testículo. A partir daí, o testículo vai ter produção hormonal e você vai ter uma diferenciação entre o que é genitália interna e o que é genitália externa. Então, tem uns conceitos que eu queria só trabalhar. Realmente existe um protocolo, claro, que o professor está trazendo, o protocolo da OMS, porém ele ainda não é aceito pelo Ministério da Saúde do Brasil. Apesar de não haver evidências de que uma intervenção cirúrgica precoce vai trazer benefícios psicológicos ou fisiológicos para esses indivíduos, o Ministério da Saúde ele mantém a conduta de que essa intervenção possa ser precoce. E existem outras coisas que são consideradas também. Por exemplo, o indivíduo que tem um testículo e ele não teve esse desenvolvimento da genitália masculina, ele precisa ser operado mais cedo, ele precisa ser operado precocemente, porque esse testículo ele pode evoluir para um tumor, que é o que a gente chama de germinoblastoma, que é um tumor de alta mortalidade, certo? Então, assim, existem condições que permeiam aí
que vão determinar se essa conduta, eu não estou defendendo intervenção precoce, nem estou defendendo que essa intervenção seja postergada, eu estou somente contextualizando para vocês, para que no momento que a gente vá trazer esse discurso, mundo afora, a gente saiba também dessas outras questões. Existe, por exemplo, o que a gente chama de hiperplasia adrenal congênita, que é uma mulher, fenótipo cromossomicamente XX, fenótipo feminino, que ela recebeu muito hormônio a partir da suprarrenal, e ela tem um clítoris super desenvolvido, por assim dizer, hipertrofiado, certo? E também é passível de correção cirúrgica, porque se não acontece antes, precocemente, vai trazer malefícios para essa paciente posteriormente. As gônadas, que são as estruturas que promovem os hormônios, que elas produzem os hormônios, a gente não aborda cirurgicamente, a não ser que haja o risco de gerar um tumor. Mas se não houver essa gônada, o ovário ou o testículo, ele não vai ser abordado. Aí são alguns conceitos que eu queria trazer só para deixar, como é que eu posso dizer, deixar claro para todo mundo. Não estou dizendo que alguém pensasse que a questão fosse simples, mas só para deixar claro que existem outras questões que são analisadas quando você vai definir a conduta que vai ser tomada nesses casos de pacientes. E outra coisa também, caso alguém esteja, não sei como é que é a visão que vocês têm, esses pacientes, quando a gente diz que eles são intersexo, que dentro do meio médico a gente chama de distúrbio de diferenciação sexual, eles não apresentam as duas genitálias da mesma maneira desenvolvida. Não necessariamente. Não necessariamente. A maioria dos pacientes... Não, isso vai depender de quanto o hormônio desenvolveu a partir de quanta expressão hormonal ele tem. Eu não vou nem entrar no você. Apresenta uma genitália. Eu entendi, mas tem... Por isso que eu estou dizendo a você que o debate eu até entendi, estou trazendo a contribuição, mas novamente estou querendo exatamente o que eu chamo a atenção, que é justamente esse problema, que é o paradigma que ainda em nossas escolas de medicina, é que não é essa definição exatamente. Todas que você está chamando atenção, parte. Certo? Eduardo continua travando muito. Sai e volta, que a gente espera. Vê se quando ele voltar, melhor. Aí, Arthur, tu termina a tua fala e tem Raíssa escrita. Vamos ver se ele volta. Essa discussão, eu gosto sempre de acompanhar essa discussão e de trazer a Eduardo para esse debate, porque ela é sempre um pouco mais polêmica, no sentido de compreensão, né, do que a gente é acostumado a ouvir, em termos biológicos, né? E isso reflete muito nas questões sociais, né? Como é construído, como nós somos pensados, né? Como a gente se vê e a gente se pensa. E eu acho que foi a Kleber que colocou aqui no chat, né? Que a cada dia, quando levanta, que roupa vou vestir, né? Se calça jeans ou se saia, né? Se isso é a minha vontade ou se isso é uma imposição da sociedade, né? E essas questões das normas, né? Alguns momentos são sutis, mas se a gente for refletir, tem normas que são muito severas, né? Até a questão da própria roupa, né? Você pensar que as roupas são definidas, né? E pensar que há algum tempo atrás, que não estão muito longe, nós mulheres não podíamos vestir calça jeans, né? Então, daí a gente, de fato, percebe, né? A construção que é dada, né? Socialmente. A construção histórica, como as coisas se dão. Então, isso é muito... Você pensa, se é para algum adolescente hoje, há 100 anos atrás, uma mulher não podia vestir uma calça jeans. Que conversa! É tão comum calça jeans, né? Então, é bem interessante essa construção e essa desconstrução, né? Que a gente também é educado e formado, né? A depender da idade, né? Em outro momento, que nossos pais tinham outras ideias e outra construção. Então, esse se rever é muito interessante, né? Nas apresentações, achei muito interessante algumas apresentações, né? Algumas pessoas nessa perspectiva mesmo, de tentar se rever, né? Como eu me compreendo, né? Parar de me compreender como a sociedade dita para eu me compreender. Isso também é bem interessante, né? Para além da gente conseguir trazer essas discussões para outros espaços, né? Outros espaços de intervenção profissional, outros espaços de intervenção pessoal. Então, isso é bem interessante, né? Para a gente poder estar refletindo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para Arthur,
parto terminar a fala dele, que Eduardo acabou entrando na fala dele, ele não conseguiu completar a fala dele, certo? E eu vou fazer contato com o Eduardo para ver se ele vai conseguir voltar ou não. E o que eu queria, na verdade, era trazer para o pessoal que existem diferentes configurações e que não... Gente, esses pacientes, eles não têm o desenvolvimento igual de um pênis e de uma vagina. Eles não têm. E assim, eu não estou querendo reduzir ninguém à genitália. Não é isso. Mas eu acho que todo mundo aqui vai concordar que a partir do momento que ele vai ser criado por uma família, que ele vai adquirir uma identidade, esse fator, que ele vai se relacionar com outras pessoas, esse fator vai ser importante, vai trazer questões psicológicas a esse paciente. Eu acho que é difícil, assim, a gente promover essa interseção, mas eu acho que é necessário, porque são duas condutas dentro de áreas diferentes. Eu vi que o pessoal falou que entendeu o que eu quis colocar, então, pelo menos isso me deixa tranquilo, porque, na verdade, eu não estou defendendo aqui que a intervenção seja precoce, nem que a intervenção seja tardia. Eu estou defendendo aqui que seja feito o que vai ser melhor para esse paciente, porque a vida dele, no final, vai pertencer a ele. Quem vai enfrentar todas as coisas vai ser ele, né? Quis trazer mais ou menos dentro dessa perspectiva. Mas outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que muitas vezes esses pacientes não vão ter acesso a um sistema de saúde, nem vão ter uma família bem articulada para levar esse paciente para um tratamento futuro. Tem um paciente que eu conheci em 2017, que se identificava como homem, foi tanto a autoidentificação dele, quanto legalmente, se apresentava como homem, né, e tal. E eu fico super nervoso falando em coletivo. E ele se desenvolveu, se reconhecia como homem, casou, ele tinha um pênis hipodesenvolvido, e desde os 15 anos, durante alguns dias, quando ele ia urinar, saía sangue pela urina. E o que era esse sangue que saía pela urina dele por alguns dias? Era, na verdade, menstruação. Ele tinha um útero e ele urinava, porque era o único canal que tinha para sair. Esse útero se desenvolveu, tinha proliferação de tecido dentro, e todo mês ele menstruava. E essa menstruação vinha junto com a urina. Então, isso é uma abordagem que, se fosse feita inicialmente, não teria trazido esse transtorno para o paciente. É nesse sentido que eu quero dizer. Tem muitos casos diferentes, se a gente for analisar. Então, termina não sendo possível definir uma conduta única. Então, minha gente, eu falei com o Eduardo, ele está lá reiniciando, enfim, para tentar voltar para o diálogo, mas eu combinei com ele que, se ele não conseguisse voltar, eu ligaria para ele e colocaria ele no áudio, né, pelo telefone, para vocês poderem ouvir a fala final dele, para não ficar, né, esse final sem as considerações dele, né? Acho que seja importante, né? Eu não quero exatamente perguntar, mas é fazer um comentário, na verdade. Então pronto, fica à vontade. Pode ser? Pode ser. Um momento. Ai, meu Deus. Então, eu acho interessante essas questões que o professor trouxe e o pessoal trouxe aqui, porque meio que demonstra o quanto esse sistema assim, de gênero é frágil, entende? Não é... Eu sei que essa discussão que a gente está tendo agora sobre os intersexos é muito interessante, mas eu acho que para mim, assim, o aprendizado final é perceber vários fatores que fazem com que o gênero seja algo muito frágil. O gênero, como a sociedade heteronormativa e, enfim, binarista, ela construiu, entende? Então, por exemplo, eu estava discutindo com as minhas amigas, que elas também estão na aula, e a gente estava discutindo isso, como, que linha que diz o quanto eu sou mulher, entendeu? Qual é a linha que a sociedade coloca para dizer se eu sou mulher ou não, entende? Enfim, e a sociedade se usa muito
dessa questão, assim, do sexo biológico para invalidar pessoas trans, por exemplo. Então, é só isso mesmo, essa minha fala sobre o quanto é frágil, o quanto a gente não pode tornar essa discussão de gênero algo cristalizado, porque está cristalizado. Então, essas discussões da gente aqui, eu espero, né, que saia muito daqui e possa ir um dia para a discussão popular, né? Porque é uma coisa muito necessária, até cada um na sua profissão. Eu faço psicologia, então, quando eu for psicóloga, eu vou levar isso também para a minha profissão e, quem sabe, né, poder ajudar essas pessoas, né, poder informar como a gente está tendo aqui essa discussão. Enfim, eu acho que foi isso. É isso mesmo, Raíssa. E a ideia da gente, quando pensou o curso, pensou nessa perspectiva mesmo, da gente conseguir ampliar essas discussões, né, para diversas áreas profissionais, para diversas outras pessoas que não ficasse ali na educação em si, né? Que a gente pensasse isso de forma mais ampla, né? E se repensar, que eu acho que isso também é muito importante. Então, se a gente conseguir esse salto aqui com esse curso, a gente já consegue avançar bastante no que a gente se propôs, né? Edivaldo quer também fazer um comentário, ele já estava escrito. Olha só, eu citei ainda acima um exemplo de uma pessoa que eu estudei na universidade, que nasceu intersex e foi criada como menino. Por quê? Os médicos que fizeram o parto perceberam que tinha um pênis avolumado, maior que a estrutura feminina, tinha um útero fragilizado. Então, ela foi criada e registrada como José, e criou-se uma parte da vida se chamando e se portando como José, nessa performance masculina. Até um dado momento que começa a perceber que está nascendo seios, o cabelo diferente, o corpo diferente, então ela assume, aí já vem os sofrimentos. Começam os sofrimentos quando ela passa a se, era menino, e agora passa a se portar como menina, se desenvolver como menina. Então, na cidade pequena que ela morava, perto de Guarabira, sítio Canoas, você imagina como era que essa pessoa vivia, do sofrimento que ela passou de menino para ser travesti. Então, quando ela entra na universidade, uma figura super inteligente, muito linda, mas fechada. Então, ela sentava no final da sala e, principalmente as puritanas, porque a fama dela chegou antes. As puritanas evangélicas e tudo mais, elas já sentavam distante, para não sentar junto daquela figura que era diferente, que era uma mulher com fala de homem, uma coisa assim. Então, aí eu, vendo a questão, né, a fala de Raíssa, no final, o que é toda essa discussão? É garantir o direito à liberdade de ser quem você é. Né? Eu lamento muito que a gente vê os nossos legisladores na Câmara de Vereadores a tirar a palavra discurso de ideologia de gênero, né, do Plano Decenal de Educação, ou seja, impedindo que esse discurso vá à escola, vá à educação, né, das pessoas abrirem suas mentes com o conhecimento de garantir apenas a liberdade de ser humano, do jeito que você quer. A performance é a sua. Porque se a gente tivesse, por exemplo, se o médico na época tivesse tirado a estrutura feminina, que naquela época já era Zefinha, ela precisava gostar de ser chamada Zefinha, aquele José, se ele tivesse tirado, né? Ou seja, e ela tinha a sua identidade feminina, ela queria ser chamada de Zefinha. E na sala, a chamada ainda José, eu nem me lembro, José de Arimateia, era o nome, né? E ela precisava ser chamada de Zefinha. E sofreu muito, na universidade foi terrível para ela, né? Então, no final, toda essa discussão é para que a sociedade perceba que eu posso ser quem eu quero ser por dentro. A performance que eu quiser desenvolver, sem ter meu espaço limitado, sem ter que sentar no final da sala, de ser hostilizada, jogada pedra, né? Então, a garantia desse direito a ser livre. Obrigado. Vou colocar Eduardo para ver se a gente consegue. Vou colocar Eduardo para ver se vocês conseguem ouvi-lo, tá? Pronto. Não, só daquela última intervenção que eu acho ótima a questão médica, porque para lembrar o seguinte, eu tinha falado que as pessoas às vezes viram, né? As configurações de dificuldades em
inclusive genéticas ou de malformações cromosômicas, fazem parte daqueles casos, 20 e tantos casos. Quando a gente fala de intersexuais, a gente não está falando disso. Isso, de fato, precisa de um acompanhamento médico, inclusive em alguns casos, intervenções guiadas. A gente não está discutindo esses casos de informação. A gente está discutindo aquele 0,07%, que não é parte desse caso. E que o saber médico que se recusa a seguir a orientação do OMS, que tem pesquisas que fundamentam muito claramente que esse 0,07% dos casos não é parte de nenhuma dessas malformações, continua sendo esse problema do Ministério Brasil, classificando e impedindo, mantendo a classificação, né, nos jovens, com essa lógica que manteve, por exemplo, durante muito tempo, o código de doença da homossexualidade dentro dos países de estudo. O problema é que 0,07% que não estão nesses casos de má formação, né, são tratados indiferenciadamente como distúrbios de formação, quando eles não são. Então, o que eu estou discutindo aqui, não se trata dessa necessidade médica, em vários casos, são mais de 15 configurações genéticas e tal, dessa discussão. A gente está falando das configurações normais, que é justamente essa indiferenciação e a tentativa de manutenção de classificação desses casos que são maioria, não são a maioria desses casos, na verdade, são má formação e não podem ser tratados como tais. É essa que é a discussão. Agora é pouco que são esses nos casos de má formação. E isso precisa de uma avaliação médica mesmo, sabe? Em alguns casos, a prevenção tem que ser previada mesmo. Ninguém está discutindo isso. Não é indiferente agora na tenda política, inclusive, outros casos não fazem parte da configuração de distúrbio, como eles mesmos chamam a atenção. Os distúrbios acontecem na formação infantil, ou de distúrbio que não necessariamente intersecam. Então, a discussão é aqueles 0,07% que não são. E outra coisa, a configuração peniana ou vaginal, de fato, não é idêntica entre todos os casos chamados normais. É outro debate também, né, que é colocado. Por isso que é o debate que a gente colocou. O problema não está em negar a existência de distúrbio de informação. O problema é a classificação e a manutenção de 0,07% que não são com distúrbio. Esse é o problema. Eduardo, quero agradecer muito, tá? Pela tua participação. Valeu mesmo. Uma pena esse final a internet não ter ficado tão boa, mas a gente conseguiu te ouvir. Mas muito obrigado mesmo, Eduardo. Valeu demais. Sim, é um prazer estar discutindo e é sempre bom trabalhar com uma professora, colega de universidade, que adorei ter entrado com firmeza, com formação e comprometimento social com a ação. É um prazer mesmo. Beijo grande. Tchau. Tchau. Pedir desculpa aí, né, por esse fim ter sido assim um pouco tumultuado, mas acontece, né? Parece que às vezes a tecnologia não é tão favorável. Eu estou achando bastante interessante as participações, as intervenções, né, as dúvidas, as contribuições. De fato, essa troca, ela está sendo bem interessante, né? Na semana que vem, a gente vai estar discutindo divisão sexual do trabalho e a pandemia, trazendo um pouco essa discussão de como as coisas estão acontecendo nesse momento. A professora Maíra, da UFBA, ela é na UFBA, uma das poucas universidades no Brasil que tem departamento de gênero, né? Então, Maíra é professora do departamento de gênero da Universidade Federal da Bahia, vai estar trazendo essa discussão para a gente. E Mônica Vilaça, que é formada em Ciências Sociais, fez mestrado em Ciências Sociais e está no doutorado agora aqui na UFPB também, e ela discute essas questões relacionadas às mulheres e à divisão sexual do trabalho. Então, a semana que vem vai ser um debate bem interessante. Vai discutir isso na semana que vem, o que é que essa pandemia tem aumentado de trabalho para as mulheres, né? E aí, das diversas formas, Mônica traz uma discussão muito da questão do cuidado, quem cuida na sociedade, quem cumpre esse papel do cuidar,
né? E aí os textos também tão bem interessantes, tá? Então, eu acho que é isso. Agradecer mais uma vez, mais um encontro nosso, né? Amplie as leituras e a gente vai fazendo essas trocas aqui nas terças-feiras. Tá bom, minha gente? Abração para vocês, boa semana, bons estudos, boa leitura. Se cuidem, né? A gente não pode deixar de passar sem levantar essa preocupação do cuidado. Se cuidem. Aqui na Paraíba, o número, né, dos infectados está aumentando, então a gente precisa cada vez mais se cuidar e cuidar dos outros, tá bom? Abração, tchau para vocês.